Nós não vamos falar das outras igrejas, mas nós vamos falar, aleluia, desta igreja chamada Filadélfia. Nós sabemos, meus irmãos, aleluia, que ali, meus irmãos, aleluia, essa palavra, essa mensagem era direcionada especialmente à igreja da cidade de Filadélfia. Filadélfia, meus irmãos, era uma cidade localizada na província de Roma, da Ásia, a atual Turquia, aleluia, nos tempos de hoje. Meus irmãos, aleluia, Jesus, ali existia uma pequena comunidade de crentes fiéis e perseverantes naquele lugar. Meus irmãos, aquele lugar, aleluia, era um lugar muito humilde e que passava por sempre catástrofe. Era uma área conhecida por vários terremotos que acontecia naquele lugar. E ali aquele lugar é recursos financeiros, mas ali, meus irmãos, havia uma igreja que, independente da luta, independente da prova, independente do terremoto, estava com a sua fé firmada na rocha que era o Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja, meus irmãos, era conhecida como uma igreja fiel e perseverante. Aleluia! E eu lendo hoje à tarde, preparando o estudo, ali eu meditando, mas o Adeildo, nosso coração se almejava de alegria, porque essa palavra, ela é poderosa para os dias de hoje e para a cada dia fazer nós ser mais humilde perante ao Senhor. E meus irmãos, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus se apresenta como um santo verdadeiro que tem autoridade para abrir a porta e fechar também a porta. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, louvado seja engrandecido. Ele, aleluia, o Senhor reconhecia, meus irmãos, a perseverança dessa igreja e os desafios, aleluia, que enfrentava, aleluia, mediante os tempos difíceis. Mas ali também, meus irmãos, aleluia, o Senhor desafia também a essa igreja a permanecer ainda mais firme na presença e na palavra do Senhor. Porque, meus irmãos, aleluia, o Senhor, Ele, aleluia, não viu, aleluia, ali defeito naquela igreja. Aquela igreja, ela não recebeu palavras de repreensão, mas aquela igreja recebeu elogio da parte do Senhor, aleluia, por causa que aquela intimidade que aquela igreja tinha, chamou, aleluia, a atenção de Jesus. E que atenção foi essa, meus irmãos? Foi priorizar a fé, aleluia, perseverança, aleluia, e manter guardando os preceitos da sua palavra. Isso é o que atrai, aleluia, a atenção de Jesus e a presença de Jesus para nossas vidas. E ali, meus irmãos, aquela igreja, o Senhor, Ele vem falar, aleluia, Jesus, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém há que possa fechar. Meus irmãos, aleluia, a igreja Filadélfia era conhecida por ser pobre, sem fama, sem status e influência pessoal. Essa igreja era conhecida, aleluia, e desprezada pelo, aleluia, sua condição financeira, aleluia, o templo a qual os irmãos habitavam não tinha beleza, aleluia, era uma igreja pobre, desprezada pela sociedade, era bem falada, aleluia, mas, meus irmãos, era uma igreja que não podia ter beleza física, mas era uma igreja que tinha a presença de Deus e poder, aleluia. E nós podemos ver, irmão, ela não tinha fama, aquela igreja não tinha fama e nem beleza, mas ela tinha o poder de Deus dentro daquela igreja. Aleluia, aquela igreja, aleluia, era uma igreja pequena, mas era uma igreja fiel, aleluia, zelosa pela palavra do Senhor. Aleluia, era uma igreja, aleluia, que não tinha influência, mas era uma igreja, aleluia, que tinha, aleluia, integridade na presença do Senhor e andava em retidão com o Senhor. Aleluia,
Aleluia. E hoje, meus irmãos, a igreja é eu e você. Talvez você está passando uma situação difícil, aleluia, e você olha e diz: mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas o porquê eu não consegui isso? Talvez você é olhado, desprezado, porque você não tem status, você não tem fama, você não é conhecido. Mas eu quero te dizer: ei, se alegra, você não é conhecido na terra, aleluia, mas você é conhecido pelo céu. Você tem o teu nome escrito no céu, você tem uma coroa te esperando lá no céu. Talvez aqui na terra, aleluia, você não é reconhecido. Talvez você não tenha um carro, não tenha uma casa própria. Você não tem aqui na terra, mas lá no céu tem uma nova Jerusalém esperando por ti. Essa é a maior alegria daquele, aleluia, que serve ao Senhor. A maior alegria, meus irmãos, não é nós conquistar as coisas da terra. É bom, é. Mas se a gente não procurar conquistar o que vem do céu, nós andamos, aleluia, em direção contrária. Por quê? Porque o nosso coração está preso na terra e nas coisas materiais. Será que se Deus tirasse o que você tem, o carro, o trabalho, a conta, aleluia, cheia, será, aleluia, que você continuaria adorando ao Senhor? Será que, aleluia, o Senhor permite a igreja, o templo ser fechado? Será que nós permaneceria adorando ao Senhor? Essa palavra é de grande reflexão para nós, porque aquela igreja passava por terremotos, mas era uma igreja que não deixava se abalar, aleluia, pelos terremotos. Era uma igreja, aleluia, que não tinha recurso financeiro, mas era uma igreja que quando colocava a cara no pó, o Espírito Santo visitava, dando força, dando graça. Nessa noite o Senhor está visitando a igreja, levantando o que está fraco, levantando aquele que está caído, levantando aquele que não tem mais esperança e dizendo: aleluia, eu conheço as tuas obras. O Senhor conhece a minha obra, o Senhor conhece a tua obra, o Senhor conhece a minha e a tua fraqueza nessa noite, a tua limitação. Mas assim mesmo o Senhor procura investir em nós. Aquela igreja era desprezada, mas o Senhor investia nela. Não era investimento, aleluia, material não, irmão. Era combustível espiritual. Enquanto o mundo estava chique, aleluia, iluminada, aquela, aleluia, procurava se iluminar mais, era da presença de Deus. E se hoje no tempos atuais nós for olhar quantas igrejas luxuosas, quantos templos bonitos, quantas orquestras maravilhosas, mas aleluia, mas muitas vezes não tem o poder de Deus, mas muitas vezes não tem milagres, mas muitas vezes não tem transformação, porque aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Aonde Jesus habita, o templo tem que ter, aleluia, azeite, e tem que ter brasa, tem que ter fogo para queimar o sacrifício. Aleluia, Jesus. Quantos templos luxuosos, mas aleluia, tão podre, aleluia, sem a presença. Aquela igreja, meus irmãos, elas, aleluia, muitos olhavam para ela e diziam: eles não têm nada. Quantos hoje olham para mim, para você, ela não tem nada, vai para a igreja todo dia, não sai da mesma, está enganado o diabo, porque você tem tudo, você tem Jesus. Tu pode morar até debaixo do barraco, mas se Jesus está contigo, pode vir terremoto, de tsunami, ele vai permanecer lá. Sabe por quê? Porque a tua casa da firmada é na roça, é na roça, é na roça, é na roça. Candaramaçu e me canta. Levante a tua mão, porque hoje Deus vai cessar. A tua casa é na roça, vai vir a tempestade, vai vir o vendaval, vai vir a perseguição, mas você vai dizer: vai bater, pode bater, porque a minha fé está na roça, está na roça, está na roça. Ixi, eita, maravilha de Deus. Talvez a dificuldade está batendo aí na tua porta.
Você pode dizer, irmão Tiago, meu filho saiu da igreja, está nas drogas, está de mal a pior, mas a tua fé está na rocha. Então persevera, porque enquanto você está aqui dando glória, o Senhor está trabalhando lá. O Senhor está movendo a mão lá. E nessa noite é o seu envolvimento. Aleluia, uma nuvem de glória dentro dessa igreja, trabalhando, aleluia, em favor da tua peleja. É o Senhor que vai pelejar, é Ele. Você está com pouca força e Ele diz, eu sustento na tua mão, é hoje. Se coloca de pé, porque chegou a hora de marchar. Você vai passar pelo fogo dando glória. Não vai queimar, não vai queimar. Só vai queimar as cordas que te oprimem. Vai queimar a depressão. Vai queimar a ansiedade. Vai queimar o desespero. E você vai passar dando glória, dando glória. É dando glória, dando glória. E cantará bastante, cantarai. Oh, aleluia. Eu admiro mais dessa igreja também, meus irmãos. Que o Senhor, aleluia, Jesus. O Senhor, Ele faz um pedido àquela igreja. O Senhor ainda faz, aleluia. O Senhor pede para aquela igreja, aleluia, se manter firme na fé e na perseverança. Aleluia, porque o Senhor põe uma porta aberta. E aqui o Senhor vem falar no versículo 8, como nós lemos. Eu sei a tua obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meus irmãos, o Senhor queria dizer àquela igreja que ia continuar a dificuldade, que ia continuar os terremotos, os problemas, mas o Senhor queria que permanecesse firme. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem estava segurando a igreja. Ele mandava dizer para a igreja, olha, a porta que eu abri, ninguém a pode fechar. Aleluia! Olha, e diz, a igreja é pobre, mas a igreja, aleluia, espiritualmente abrindo os olhos, ela está rica. Muitos ali profetizavam, vai fechar, vai cair. E Deus mandava dizer, ei, igreja Filadélfia, está vindo a prova, tá vindo o terremoto, tá, mas a porta que eu abri, ninguém há de fechar. E a porta que eu fecho, ninguém a pode abrir. Aleluia! O Senhor queria dizer para aquela igreja, a porta de milagre, ela vai ficar aberta. Aleluia! O Senhor queria dizer para aquela igreja, a porta do crescimento, ela vai permanecer aberta. O Senhor falava para aquela igreja Filadélfia, a porta do avanço vai avançar, porque foi eu que abri. O Senhor falava, a porta da promessa vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir. Enquanto lançam pedra, enquanto a dificuldade vem, o Senhor está dizendo, vai avançar, vai crescer, vai prosperar. A porta que Deus abre, aleluia, ninguém pode fechar. Essa igreja que o Senhor abriu mesmo diante da crise espiritual, ainda o Senhor opera milagre, ainda o Senhor renova a minha e a tua vida. Mesmo nós no século 21, passando pela morte espiritual, o Senhor está dizendo, eu abri a igreja, eu ainda opero na igreja, e a igreja vai crescer. Aleluia, ela vai, você vai crescer, minha irmã, a tua família vai crescer, porque você está no lugar, aleluia, aonde Deus está, e onde Ele está, alguma coisa acontece, a milagre, a cura, a transformação, a renovo, e hoje está acontecendo, é hoje na tua vida, na tua casa. Aleluia. Ninguém pode fechar a porta que Deus abre. Talvez o diabo está olhando para o teu trabalho e querendo fazer, aleluia, arruaço lá. Talvez você está planejando uma viagem e aí o diabo está olhando, pois quando ela passar essa semana fora, eu vou lá, vou causar um acero, vou fazer confusão, aleluia. Vai não, Satanás, porque, aleluia, a tua casa, aleluia, ela não está cercada com cerca elétrica não, mas ela está com a muralha de fogo. A igreja não precisa de pitbull para guardar. A igreja não precisa, aleluia, de vários soldados para guardar não. Porque se a igreja
não for guardada por o Senhor, em vão vigia a sentinela. Mas a igreja está guardada por o Senhor. Aleluia. Quantos estão se gloriando porque tem carros blindados, tem segurança 24 horas, mas há um povo que não depende disso. Não depende, aleluia, de cerca elétrica, não depende de carro blindado. Sabe por quê? Porque o general de guerra já está na peleja. Já está na peleja. E quando a igreja levanta a mão e dá glória, o Senhor espera a macumba, vai queimando aniversário, aleluia. E nessa noite o Senhor já está queimando, aleluia. O Senhor também, com aquela mesma igreja, o Senhor faz uma promessa de livramento. Que promessa é essa, meus irmãos? Fica aqui no versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar o que habita na terra. Olha a promessa que o Senhor faz. Promessa de livramento. Essa promessa, aleluia, que o Senhor faz, aleluia, que vai, aleluia, nos ajudar, aleluia, a permanecer firme diante da tribulação. O Senhor, Ele vai guardar o povo na hora da tentação que há de vir, ela já está chegando. A frieza, ela tem tomado de conta. Aleluia, a coisa vai arrochar mais, mas o Senhor manda, aleluia, a igreja cada dia, aleluia, só perseverar, porque, aleluia, só Deus só vai permitir, aleluia, a peste atacar em terra cruel, mas terra santificada, Deus, Ele guarda. A terra que é mal, o Senhor permite acontecer, mas a igreja que é santificada, lavada, remida, o Senhor guarda, o Senhor guarda. Aleluia, glória a Deus. Porque aquele caberígio do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, meus irmãos, o Senhor, Ele faz essa promessa de livramento. Mas ainda o Senhor, nessa mesma mensagem, o Senhor, Ele faz outro pedido para a igreja. O Senhor, Ele pede a igreja, continua pedindo que venha ter cuidado, que não venha se desligar. E aqui Ele pede, aleluia, no versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha só, irmãos, nós estamos aqui na casa do Senhor, mas se eu e você não vigiar, o diabo rouba a nossa coroa. Nós temos dentro da igreja. E quantos, irmãos, Satanás ele tem roubado? Quantos o diabo tem roubado esta coroa? Mas o Senhor manda dizer para você que está aqui nessa noite: guarda o que o Senhor te deu. Guarda, meu irmão, minha irmã, o que o Senhor te deu. Não foi, aleluia, você vai dizer, mas Deus me deu um carro, Deus me deu um salário grande, gordo. Mas e a tua coroa? A tua coroa, aleluia. Aleluia, a maior riqueza que você vai receber naquele grande dia. A tua coroa, meu irmão, vai te alegar na alegria da salvação. Nesse tempo difícil que tu está pensando em desistir, Deus manda dizer à igreja: guarda, guarda a tua fé, guarda as tuas lágrimas, porque o Senhor Ele vai enxugar o teu pranto. E o Senhor Ele pede que a igreja, nos tempos de hoje, venha guardar a fé, venha guardar a santidade, venha guardar a comunhão. Quantos, meus irmãos, o diabo tem roubado a fé? Quantos, meus irmãos, o diabo tem roubado a santidade? Quantos, irmãos, Deus, aleluia, o diabo tem roubado a comunhão? Quantos não tem mais a comunhão que tinha outrora? Porque o diabo já roubou, ele tem dentro da igreja. Porque não só precisa o inimigo te levar para o mundo, não. Ele te cega aqui dentro mesmo se você dá brecha. E ele rouba o que você tem. Mas essa noite o Senhor convida primeiramente para mim, que é pregador, e depois para a igreja, para nós guardar o que nós temos. É difícil, mas o Senhor, Ele fala: tem de bom ânimo, porque Ele venceu e nós vamos vencer pelo poder da palavra e do Espírito Santo.
Então guarda nessa noite, igreja, o que você tem. Talvez, se nós fizéssemos uma pergunta, o que é que tu tem tão precioso? Muitos iam dizer, meu filho, é minha mãe, meu pai. Mas o que nós temos mais precioso, irmãos, é Jesus na nossa vida. E o nossa coroa de glória, o nosso nome é escrito no livro da vida. Porque nem nosso pai, nem nossa mãe, nem esposo, nem esposa vai te salvar naquele grande dia. E mesmo que uma mãe e um pai venham te desamparar, o Senhor, Ele é pai de órfãos e viúva. O Senhor, Ele cuida, o Senhor, Ele zela. E para nós encerrar, o Senhor, Ele também promete uma recompensa para os que vencerem. O Senhor promete uma recompensa. Porque nós estamos numa corrida, irmão. E essa corrida é muito longa. E muitos estão cansando, parando, prostrando. Mas nessa noite o Senhor vai mandar a água do céu, aleluia, para você que está com sede. Vai mandar um pão do céu, aleluia, para te alimentar, você que está com fome espiritual. O Senhor vai te alimentar, vai colocar combustível que está faltando e vai dizer, vai correndo, vai prosseguindo, vai assumindo os degraus, vai dando glória, porque eu vou te ajudar. E a recompensa para os que vencer, fica aqui que o Senhor promete. É no versículo 12, a recompensa para aqueles que vencerem. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escrevei sobre ele o nome do meu Deus, e no nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu do meu Deus, também o novo nome sobre ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aleluia, Jesus. Aqui está a promessa para cada um de nós que permanecer. Aquela igreja o Senhor se agradou, porque ela perseverou e estava perseverando, mas o Senhor, a si mesmo, o Senhor aconselhou eles a permanecer, a nós permanecer mesmo diante da prova, da dificuldade. O Senhor está convidando a permanecer. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém? Quem recebe essa palavra?